Lucas capítulo 1, do 26 até o 38. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bondoso Deus, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Traga luz à nossa mente, fogo ao nosso coração. Fala com cada criança, cada jovem, adolescente, adulto, cada um que aqui está, Senhor. Fala conosco. Possamos ouvir a tua voz. Tudo isso te oramos e pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa noite temos um culto especial, culto de Natal, e queremos trazer aos amados irmãos essa mensagem que tem como título: Natal, a grandeza de Jesus. Natal, a grandeza de Jesus. E o Natal é a celebração de Jesus, é a celebração do nascimento de Jesus. E uma importante pergunta para darmos início nessa noite é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E nos primeiros séculos, as opiniões, elas se desencontravam, elas se divergiam. Podemos observar, por exemplo, os gnósticos naquele tempo não acreditavam na sua encarnação. Os ebionitas acreditavam que ele era apenas um ponto de partida, uma procedência de Deus, uma emanação. O arianismo acreditava que ele era a primeira criação de Deus. Hoje também muitos pregam um Jesus Espírito iluminado. Outros pregam um Jesus bonachão, bom, bondoso. Outros falam de um Jesus milagroso. Ainda outros pregam um Jesus de paz e amor. E diante de tantas informações, de tantos alguns acreditarem que ele é isso ou aquilo, a grande pergunta nessa noite é: mas quem é Jesus? Que é o dono da festa do Natal. Natal não existe sem o dono da festa. Aniversário não existe sem o aniversariante. E Natal não existe também sem o dono da festa. Mas quem é Jesus? Diante de tantas informações que se divergem, quem é Jesus? E precisamos dizer, irmãos, que ele não é quem os homens dizem que ele é. Jesus não é
quem os homens dizem que Ele é. Ele não é uma projeção do imaginário coletivo, nem um Jesus pregado por muitas religiões. E agora eu vou dizer a você quem é Jesus. Ele é quem as Escrituras dizem que Ele é. Quem é Jesus? Ele é quem as Escrituras dizem que Ele é. E esse texto nos fala da grandeza de Jesus. O anjo Gabriel aparece a Maria para revelar 2 milagres. O primeiro milagre é que Maria uma virgem vai conceber. Uma virgem. Alguém que se perturbou-se, pensando o que significaria aquela saudação do anjo. Alguém que fica um pouco assustada e alguém que faz questão de dizer: eu não tenho relação com homem algum. Uma virgem que não tem relação com homem algum vai conceber e vai dar à luz. Essa virgem é Maria. Uma mulher idosa também, um outro milagre é de uma mulher idosa que a Bíblia diz que para muitos já diziam que ela era estéril. Mas essa mulher concebeu, já havia concebido. Essa mulher Isabel. Então esse texto fala desses 2 milagres. O milagre de uma virgem que vai conceber, que é Maria, e uma estéril idosa que já concebeu, que é Isabel. E no segundo caso, que é o caso de Isabel, Deus parece estar atrasado. Será que Deus está atrasado? No primeiro caso, que é o caso de Maria, Deus parece estar adiantado. Será que Deus está adiantado na Ellen? E o princípio aqui, meus irmãos, é mostrar que para Deus não há impossíveis. Vamos repetir? Para Deus não há impossíveis. Então, meus amados, nessa revelação do anjo Gabriel, o centro da conversa, também precisamos informar os irmãos que não é Maria. O centro aqui da conversa é sobre o filho de Maria. E Gabriel destaca nesse episódio a grandeza de Jesus, a grandeza desse filho. E a primeira grandeza que podemos observar é quanto à origem de Jesus. Veja na sua Bíblia, versículo 32 e 35, para que a gente observe aqui a origem desse menino, a origem de Jesus. Versículo 32, o texto nos diz: este será o quê? Grande. Acabamos de louvar aqui nessa noite. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O texto diz, como eu disse no início, não é os homens que diz quem é Jesus, é as Escrituras Sagradas que dizem quem Ele é. E o texto, no versículo 32, diz: este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Observe quanta riqueza e quanta grandeza nesse texto. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: veja, que de modo seria? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, olha como esse menino é chamado, o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa, aqui eu quero destacar 2 coisas quanto à grandeza da origem de Jesus. A primeira é que Jesus não é um Filho de Deus. Não é quando a gente escreve U-M, ele não é ou mais um Filho de Deus. Ele é o no artigo que diz que ele é, aqui nesse sentido, o único, unigênito Filho de Deus. Ele é
o Filho de Deus. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que? Unigênito. Unigênito seria o Filho de Deus. E Jesus, meus amados, com essa afirmação e com a lida desse texto que as Sagradas Escrituras nos traz a respeito da origem de Jesus, podemos dizer que Jesus é então o Verbo eterno. E o que é o Verbo eterno? O Verbo eterno é alguém que é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Coigual porque ele disse de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade em relação às outras. É coeterno, que existe como o outro eternamente. E consubstancial, que é a mesma substância, mesma natureza, ou mesma essência com o Pai. Então ele é o Verbo eterno, ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial. Se observarmos aqui, eu gostaria de ler esse texto maravilhoso de João, capítulo 1. Você está em Lucas, João é o próximo livro. João, capítulo 1. Depois você volta para Lucas. Olha que informações preciosas esse texto nos dá. No princípio era o Verbo. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Aqui no princípio se diz no início de tudo, antes que houvesse alguma coisa criada, antes que houvesse nós, antes que houvesse criação, já existia no princípio, já existia, já estava o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse menino que lemos, que nasceria da Virgem Maria, sobre o poder do Altíssimo, sobre o Espírito Santo que desceria sobre ela e seria envolvida com o poder do Altíssimo, está nos informando que já existia no princípio. Ele era o Verbo estava com Deus, e conclui o texto dizendo que esse Verbo também era Deus. Por isso ele não é um Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E aqui a gente começa a aprender também que ele é também Deus. Todas as coisas, veja versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, é porque ele já existia antes de todas as coisas que foram feitas. E foi feita por meio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. O texto que a irmã Natália leu no início, Isaías capítulo 9, 700 anos antes do nascimento de Cristo, está apontando para Cristo como maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Está apontando para Cristo como o governo soberano está sobre suas mãos. E fala de uma terra que estava sobre escuridão, mas uma luz raiou. E essa luz é Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. João vem, e não vem para falar dele, não vem para falar de outro, a não ser de Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Veja, João não era luz, ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem.
Ele é a luz. Ele é a nossa luz. Ele é a luz que ilumina todo homem. 46, versículo 10. O Verbo estava no mundo, ou seja, Ele veio, Ele nasceu entre nós. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou. Sim, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ver o Filho era ver quem? Era ver o Pai. Ele também disse: eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, Jesus é o Verbo eterno. É aquele que não passou a existir. Ele é Deus. Desde a eternidade ele já existia. Ele é o Pai da eternidade. Ele desfrutou sempre da glória do Pai antes que houvesse mundo. Sua relação com o Pai é eterna. Aquele menino que nasceu em Belém é Deus de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem e se formassem, ele já existia, assim como diz o Salmo 90, versículo 2. Ele não teve começo, nem terá fim, como diz Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a causa não causada, o efeito. Ele é o efeito de todas as coisas, de todas as causas. Meus amados, olhando para essa grandeza de Jesus quanto à sua origem, ele não é um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E não são os homens que dizem, é a Escritura, é a palavra de Deus revelada que diz quem ele é. Sendo assim, meus irmãos, a grandeza de Jesus quanto à sua origem, que ele não é um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Sendo assim, podemos também ainda concluir dentro da sua grandeza da origem, que Jesus como Deus, preste atenção, Jesus como Deus não teve mãe, e Jesus como homem não teve pai. Você sabia disso? Jesus como Deus não teve mãe, porque ele já existia antes. Quem existe antes, quem cria todas as coisas, não pode ter uma mãe. Ele é o Criador do universo, ele é o Criador de todas as coisas. Apenas de modo milagrosamente o Senhor faz com que o Espírito Santo desça sobre uma mulher virgem e o poder de Deus se envolva sobre ela e ela conceba, ela dê a luz. Uma mulher que não tinha relação com homem algum e dê a luz, acontece esse milagre e nasce um ente santo, o Filho de Deus, aquele que diz: o seu nome será Jesus. O Jesus que já vimos que também ele não é somente o Filho de Deus, mas é o próprio Deus se encarnando no meio de nós. Por isso podemos dizer que ele como Deus não teve mãe, e ele como homem não teve pai. Não era uma mulher virgem que não tinha relação com homem algum. Ele não teve pai como homem.
O ente que diz no versículo 35, o ente santo que vai nascer de Maria, já existia antes dela. Que coisa extraordinária! Quem aqui pode dizer que já existia antes da sua mãe? Gael já existia antes da sua mãe? Theo já existia antes da sua mãe? Ninguém aqui, não há ninguém aqui na face da terra, ninguém criado que existia antes da sua mãe. Mas o ente santo, esse que o nome é Jesus, ele já existia, Lucas, antes da sua mãe. O filho aqui é um filho que vem antes da mãe, que precede, que já existe antes da mãe. Jesus, ele é concebido, como diz as Sagradas Escrituras, por obra do Espírito Santo. O Verbo se fez carne por uma obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Por isso, se não lermos as Sagradas Escrituras, vamos dizer que ele é isso, que ele é aquilo, e vamos até dar mãe a ele, dar pai a ele, e dizer que ele não é. Então as Escrituras dizem que de fato é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia a Bíblia. A Bíblia é a verdade e a única verdade. Como Deus, ele sempre existiu. O texto que vemos lá em João dizia: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Já existia antes da mãe. Por isso, Maria não pode ser sua mãe. Ele, como Deus e como homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso, como homem, ele não tem pai humano. Essa é a grandeza de Jesus. Quanto à sua natureza, Jesus não é um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E quanto à sua origem, Jesus também é Deus. Então, como Deus não teve mãe, e Jesus, como homem, não teve pai. Ele é o Filho de Deus e ele é Deus conosco. Uma segunda grandeza que podemos observar, além dessa origem de Jesus, é o seu caráter. Veja o versículo 35, em Lucas, que estamos acompanhando, Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: veja, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, aí vem o seu caráter, o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui a gente observa duas coisas quanto ao seu caráter, a grandeza do caráter de Jesus. Primeiro, é que Jesus é um ente santo. Se ele é um ente santo, ele não herdou o pecado original. Todos nós aqui podemos dizer, como disse Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos no pecado, já nascemos como pecadores, já herdamos o pecado original. Nesse sentido, somos todos filhos de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, cai sobre toda a humanidade o pecado original. Mas Jesus, ele não herdou o pecado original. Jesus não é um membro da raça como eu e você, pois nascemos em pecado, herdamos o pecado de Adão, mas Jesus não é semente do homem, como todos os demais homens. Jesus é semente da mulher, como diz Gênesis 3,15. Ele nasceu sem pecado, ele não havia nele pecado. A Sagrada Escritura diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca Jesus fez nenhuma injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca.
Esse é o ente santo que nasce de modo milagroso e que não herda o pecado original. Está totalmente errado quando algumas pessoas dizem que fulano foi concebido sem pecado, ciclano foi concebido sem pecado. Não, todos nós pecamos, todos pecaram. Todos nós nascemos no pecado, todos nós herdamos o pecado original sem distinção. Quando diz que o texto diz que Maria achou graça nela, não quer dizer que era alguém que havia nascido sem o pecado original. Maria não é escolhida porque ela nasceu sem pecado original. Não. Todos nós já nascemos com o pecado original. Deus, somente pela sua infinita graça, dá essa graça a essa mulher, que é uma graça que nenhuma mulher mais receberá. Isso é verdade, precisamos dizer isso. Maria ensina tantas coisas aqui, como, por exemplo, no final do texto, Maria diz: aqui está a tua serva, alguém que antes ficou perturbada com a voz do anjo, que iria descer sobre ela o Espírito Santo, que ia envolver sobre ela o poder do Altíssimo. Ela diz: mas como vai ser isso se eu não tenho relação alguma? E ela diz isso perturbada, assustada. Mas no final ela diz: faz na tua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Como você será bem-aventurado, você homem, você mulher, você menino, criança, se você fizer como Maria: aqui está a tua serva, ou aqui está o teu servo, faz em mim conforme a tua palavra. Isso é uma coisa grandiosa que Maria nos ensina. Ela se submete à vontade do Pai, ela se sujeita à vontade do Senhor, ela confia na vontade do Senhor. É um grande exemplo para nós, mas isso não dá a ela o poder de nos salvar, de interceder por nós, de fazer algo por nós. Não. Foi pregado aqui na festa das auxiliadoras sobre o tema, o cântico de Maria, que Maria disse o quê? A minha alma engrandece ao meu Senhor, meu Salvador. A minha alma, a sua alma tem que ser como a de Maria, que engrandece ao meu Senhor, que engrandece a esse Jesus, ao meu Salvador, meu Senhor. As pessoas colocam Maria num lugar que ela nunca teve e nem nunca quis estar, assim como tantos outros cristãos, Paulo, João. As pessoas colocam eles em lugares em pedestrais que eles nunca estiveram. Há um milagre registrado em Atos, que as pessoas chega 2 discípulos, Jesus, 2 apóstolos, entram na igreja e tem alguém na porta da igreja que é deficiente e está ali como estava todos os dias para pedir esmola. E quando vai pedir a um discípulo do Senhor, o Senhor diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem que havia dias, tempos, anos que estava na porta da igreja, aquele homem se levanta e entra na igreja pulando, saltando de alegria. E o povo olha para trás e diz: oxe, o paralítico que estava na porta, aquele homem maltrapilho, que estava ali para pedir esmola todos os dias, que eu sempre vi como paralítico, é ele que está pulando, é ele que está andando, é ele que está feliz. E aí o povo começa a olhar para os apóstolos, para os discípulos ali, que em nome de Jesus fizeram aquele milagre. Começa a olhar para eles como as pessoas fazem hoje, querendo dar a eles adoração, querendo dar a eles culto, querendo dizer que foi eles que fizeram o milagre, é eles que fazem o milagre, é eles que curam, é eles que podem nos ajudar, é eles que podem fazer o paralítico andar, é ele que pode trazer esperança para os desesperançados. Não,
foi nós que fez esse milagre. Olha, quero dizer a vocês que isso foi feito em nome de Jesus. Quando não lemos a Bíblia, vamos dizer quem é Jesus de modo errado. Talvez vamos também adorá-lo de modo errado, servi-lo de modo errado, talvez apenas como Salvador e não como Senhor. Vamos olhar para os apóstolos e vamos querer endeusá-los, achar que eles, assim como Maria e outros, podem fazer algo por nós, mas eles foram servos do Senhor, que se colocaram na presença do Senhor, diante da grandeza do Senhor, e confiaram no Senhor, assim como Maria disse: aqui está a tua serva, faz conforme a tua palavra. É isso que nos ensina. Jesus é o único que tem esse caráter de nascer sem pecado. Ele é o único que tem esse caráter que viveu aqui também sem cometer pecado. Eu e você, além de herdarmos o pecado de Adão e Eva e todos que nasceram depois do pecado de Adão e Eva, todos nascem herdando o pecado original e durante sua vida também cometem pecados. Mas Jesus, mais uma vez, estamos falando de alguém que é um ente santo, que não cometeu pecado, nasceu sem pecado e não cometeu pecado. Jesus, meus amados, foi tentado em tudo, mas jamais cedeu à tentação. Antes, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele que se fez pecado por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados, mas não havia nele pecado algum, não havia na sua boca dolo algum. Ele é a verdade. A gente vê nas Escrituras que seus inimigos o perseguiram para acusá-los e precisaram clamar provas falsas e contratar também testemunhas falsas. Mas ele é a verdade. E ele viveu de modo que sua vida é irrepreensível. Não havia nada que você pudesse repreendê-lo. Irrepreensível. Suas palavras sempre foram irrefutáveis, ou seja, indiscutíveis. E suas obras foram irresistíveis. Obras que ninguém pode resistir. Essa é a grandeza do caráter do Senhor. Jesus é um ente santo que não é do pecado original. Jesus também não cometeu pecado durante sua vida aqui na terra. Uma terceira grandeza que ainda podemos aprender é quanto à sua obra. Versículo 31. A grandeza de Jesus com respeito à sua obra, no versículo 31, diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O que é que podemos aprender com respeito à sua obra, com o texto que foi lido? Em primeiro lugar, que Jesus é o Criador do universo. Amém? Jesus é o Criador do universo. Ele é o Criador do universo. Sem Ele, como lemos em João, nada do que foi feito se fez. Ele criou o universo. E tudo o que há no universo é criação, é obra das suas mãos. Até encontramos homens hoje cheios de empatia, de orgulho, de soberba, que querem zombar daqueles que pregam que Ele é o Criador do universo, sobre a sua criação. Mas Jesus, o Jesus do Natal, Ele é o Criador do universo. Louvado seja Deus.
Uma outra coisa sobre a sua obra, além de ser criador do universo, é que Jesus é quem sustenta também esse universo. Ele não só cria, mas Ele também é quem sustenta. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz as Escrituras em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 13. Ao 3, estamos lendo aqui o que diz as Escrituras, quem Ele é. E Ele é quem diz o que diz as Escrituras. Esse Jesus que sustenta o universo, é Ele quem dá a chuva e o sol. Quantas religiões não agradecem a outras pessoas acerca da chuva, Branquinha? Ou acerca do sol? Será que não tem gente já perguntando quando é que São Pedro vai mandar chuva? Não é assim? É Jesus que é o sustentador do universo. É Ele quem dá a chuva. É Ele quem dá o sol. É Ele quem intervém na minha vida e na sua vida. Na minha casa e na sua casa. No meu casamento e no seu casamento. No meu trabalho e no seu trabalho. Na minha saúde e na sua saúde. É Ele quem intervém. É Ele quem escuta nossas orações. Por que pedir a outros se é Ele quem escuta nossas orações? É Ele quem cura os enfermos. É Ele que age soberanamente. Foi louvado um louvor aqui já hoje. Eu não lembro as palavras de louvor. Eu gostaria de ter anotado. Mas mostra que é Ele que governa soberanamente. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30 diz que não se vendem 2 pardais por um asno. Os homens às vezes fazem isso. Vende 2 por 1, ou vende 1 por 2, engana os homens, engana os vizinhos, engana tantas outras pessoas. Mas Mateus, falando sobre o Senhor que governa todas as coisas, que sustenta todas as coisas, diz que não se vendem 2 pardais por um asno, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quer saber ainda mais? Ele diz: e quanto a vós outros, até os cabelos da sua cabeça, irmã Mazé, Ele sabe todos os seus fios de cabelo. Todos os seus fios de cabelo estão contados. Jesus é o Deus da providência. Jesus é o Deus que está presente, Deus conosco. Ele ama, Ele cuida, Ele consola, mas Jesus também corrige. Jesus também levanta quem está caído, abatido. Ele também restaura, Ele cura os enfermos, Ele ergue os abatidos, Ele também repreende os faltosos. Ele está com as rédeas da história nas mãos. Ele está com o livro da história em suas mãos. Ele está no centro do universo. Ele reina. Falando sobre isso, sobre o reinado de Jesus, sobre o governo, foi lido também no início, pelo texto que a irmã Natália leu, que diz que o governo está sobre os seus ombros. E Ronaldo Lindório, postando esses dias sobre isso, eu queria ler o que ele postou, e ele diz assim, tem como título: Jesus é o Rei do Universo. E ele cita Isaías capítulo 9, versículo 6, o governo está sobre os seus ombros. E ele diz o seguinte: a soma de todos os exércitos que já marcharam, todos os reis que reinaram, todos os cientistas que se pronunciaram, todos os inventos e artes, não se equiparam à influência de um só homem sobre a humanidade: Jesus. Entretanto, devemos lembrar que Jesus não é apenas o Salvador dos que creem,
E isso também serve para nós. Ele não é somente nosso Salvador. Ele é o Rei do Universo. Seu desejo não é apenas nos salvar. Seu desejo também é reinar sobre nossas vidas, ser Senhor de nossas vidas. Quase todos desejam que Jesus lhes seja Salvador, porém poucos o reconhecem como Senhor. Na profecia entregue por Deus a Isaías, 700 anos de Cristo nascer, uma marcante frase afirma a sua natureza. Ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Jesus é Senhor absoluto sobre tudo e todos e por toda a eternidade. E ele continua dizendo: o reconhecimento desse senhorio de Cristo que nós precisamos reconhecer produz 3 resultados imediatos em nossos corações. Veja o que é que tem que reproduzir. Se Ele é o nosso Senhor, se não o temos apenas como Salvador e reconhecemos que Ele é o Rei do Universo, Ele é o nosso Senhor. Isso, quando reconhecemos o seu senhorio, deve produzir 3 resultados imediatos em nossos corações. Primeiro, passamos a descansar mais em Deus. Você tem descansado em Deus? Descanse. Ele é o Rei do Universo. Pois reconhecemos que se Cristo é o Rei do Universo, nossa vida, nossos dias, nossos sonhos, confiamos tanto que podemos dizer nossas frustrações e histórias estão em suas mãos, então podemos descansar. Em segundo lugar, se Ele é reconhecido como Senhor, além de podermos descansar, em segundo lugar, passamos a ter grandes expectativas em Deus. Se compreendemos que sem Cristo nada verdadeiro pode acontecer, por outro lado, com Ele qualquer coisa é possível. Não há coração duro que Ele não possa quebrar. Não há família tão quebrada que Ele não possa restaurar. Tainá. Não há canto tão obscuro do coração que Ele não possa iluminar. Com o Rei do Universo, tudo é possível. Se reconhecemos que Ele é o Rei do Universo, podemos descansar. Podemos ter grandes expectativas em Deus. E em terceiro lugar, precisamos fazer o que Maria fez. Eu achei interessante esse texto de Ronaldo Lindório, que ele diz assim, ó: submetemos a Ele toda a nossa vida. Toda a nossa vida deve ser entregue nas mãos do Senhor. Aqui está o teu servo. Você que é mulher pode dizer: aqui está a tua serva, faz em mim conforme a tua vontade. Colocamos perante os seus pés tudo o que somos, os nossos dias, as nossas famílias, nosso casamento, nossos sonhos, nossas escolhas também, nossos sucessos. E acho interessante que Ronaldo Lindório diz aqui nossas derrotas. Quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são sucessos e são derrotas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Reconhecemos que Ele é Rei e Senhor e somos levados a humilde adoração, que sinceramente diz: exaltado seja o teu nome e seja feita a tua vontade. E ele conclui a mensagem dizendo que neste Natal adoremos a Cristo não apenas como nosso Salvador, mas também absoluto Senhor, sujeitando a Ele tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos, seja Ele exaltado. Eu volto aqui a lembrar os irmãos sobre a grandeza de Jesus a respeito da sua obra, que Jesus é Criador do Universo. Reforçamos o segundo ponto agora, dizendo que Ele, Jesus, é quem sustenta o Universo. E por fim, sobre a sua obra, Jesus é o Salvador. Se Ele é Salvador, Ele veio para desfazer as obras do diabo.
Se Ele é Salvador, Ele veio para vencer o pecado. Se Ele é Salvador, Ele veio para nos reconciliar com Deus, pois éramos inimigos, e Ele nos reconcilia com Deus. Se Ele é Salvador, Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por fim, eu queria observar com você a última grandeza de Jesus em relação agora ao seu reino, versículo 32 e 33. Observe qual é o reino que você faz parte. Ele diz no versículo 32: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essas são as características do reino de Jesus. Olha que grandioso reino que você faz parte. As características do seu reino, primeiramente, é que seu reino é espiritual, e segundo, é que seu reino é de justiça, alegria e de paz. Seu reino é espiritual porque Ele governa não com espada, não com a força dos opressores. Ele governa pelo amor. Ele reina nos corações. Seu reino é de justiça, alegria e paz, porque os que fazem parte desse reino são as pessoas mais felizes do mundo. Não há injustiça, nem tristeza, nem perturbação, porque seu reino é de justiça, alegria e de paz. O seu reino, podemos observar quanto à sua extensão. O texto diz que não terá fim. O seu reino também alcança todos os povos, línguas e nações. Jesus morreu para comprar os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Todo joelho então se prostrará diante dele. E podemos dizer que assim, quanto à sua extensão, nenhum centímetro desse universo está fora dos limites do seu reinado. Quanto à sua duração, o seu reino não tem fim. Os reinos do mundo, que às vezes as pessoas têm tanto medo. Os reinos do mundo se levantam e caem, mas o reino de Cristo é eterno. Ele jamais será destruído. Os reinos deste mundo foram grandes e hoje são apenas matéria de estudo de história. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre, como diz Apocalipse 11, versículo 15. Daniel 2 também fala dos reinos deste mundo, e também fala de uma pedra que enche toda a terra, e essa pedra é o reino de Cristo. Para concluir, irmãos, a pergunta é: quais são as implicações da grandeza de Jesus? Quais são as implicações da grandeza de Jesus? Primeira implicação: precisamos saber que Ele não chega nem atrasado, nem adiantado na nossa vida. Isabel podia pensar que era tarde demais, e Maria podia pensar que era cedo demais, mas Ele chega no tempo certo. Segunda implicação é que precisamos saber que para Ele não há nada impossível. Sua causa pode ser impossível para os homens. Maria perguntou, por exemplo, como será isto? Isabel, sendo velha e estéril, dá luz. Precisamos saber que para Ele nada é impossível. Terceiro, precisamos nos submeter à agenda de Deus. Maria se submete à agenda de Deus. Maria não é guiada pela sua própria agenda. Maria deixa ser guiada pela agenda de Deus. Uma jovem favorecida, bendita entre as mulheres, crente, está disponível para fazer a vontade de Deus. Por fim, os pastores o adoraram.
Os magos o adoraram, os anjos o louvaram, e fica a pergunta: e você? E nós? E para concluir, eu quero louvar o louvor Salmozinho 153. Gostaria que você pegasse esse louvor, cantasse, meditasse, refletisse sobre toda essa grandeza de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é você, de quem é o Espírito Santo. 153. Os pastores os adoraram, os magos o adoraram, os anjos o louvaram. E você? Salmos e Hinos 153, que tem como título: Morri na cruz por ti. E você? Esse louvor vai te ajudar também a perguntar isso. E você? Morri na cruz por ti, morri por te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vou dar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o teu perdão, é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Amém? Pai bondoso, obrigado, Senhor, por mais uma ministração, pelo privilégio de ministrar a tua palavra, de ouvirmos, e que o Senhor guarde em nossos corações tudo que ouvimos, ó Pai. Que saiamos daqui colocando todas as implicações em nossas vidas para o nosso aprendizado e também para a nossa prática. Nos guarda e obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse é o nosso Natal. Assim que oramos, Pai, te pedimos no nome de Jesus. Amém.